pouquinho mais para frente falando sobre isso. E vamos ver que realmente a intenção, tem um versículo na Bíblia que fala, muito interessante, eu não me lembro agora onde está, se os irmãos lembrarem e quiserem falar, que nós seremos julgados também pelas intenções do nosso coração. Olha como é profundo isso, irmãos. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Eu preparei a lição, estudei com carinho, preparei para trazer para os irmãos e tal. Mas os irmãos estão me vendo falar. E a palavra de Deus, ela é fiel. Se eu ou qualquer pessoa mal intencionada falar a palavra de Deus de uma maneira certa, a palavra de Deus em si vai fazer efeito. Agora, Deus me conhece o íntimo. A palavra de Deus, ela penetra mais do que espada de dois gumes, é apta para discernir o pensamento, a intenção, vai até a medula. Deus sabe a intenção por que eu estou aqui. Se eu estiver aqui hoje, graças a Deus não é esse o caso, mas se eu estivesse aqui, simplesmente com a intenção de dar uma aula maravilhosa e me aparecer, diante de Deus isso não tem valor nenhum. Os irmãos seriam abençoados porque a palavra de Deus estaria sendo pregada. Mas, como sacrifício diante de Deus, como oferta, como algo que eu estou fazendo para Deus, não teria valor nenhum. Porque Deus nos julga pelas intenções. Então, além da gente fazer o bem, nós temos que fazer o bem por amor. Com Amém. A vontade de agradar a Deus e por amar as pessoas também. Por desejar o bem das pessoas. Amém? Amém. Então tá, aí nós vamos ver no ponto 2, a disciplina no Antigo Testamento. Então Deus usava quem? Os profetas, para falar, para disciplinar o seu povo, às vezes juízes, né? Sacerdotes, tá? E aí a gente entra num ponto sobre as crianças, mas eu queria, posso falar esse ponto das crianças um pouquinho mais tarde? Eu queria que chegasse mais gente para falar, então vou dar uma corridinha e falar. No ponto 3 a gente vai ver a disciplina no Novo Testamento. Nós vivemos na época do quê? Da graça. O que significa graça? O favor não merecido. Então Jesus veio e Ele ofereceu a si próprio como Cordeiro Imaculado de Deus, e uma vez só fez o sacrifício que valeu por todos. Hoje a gente não tem mais a necessidade de oferecer um carneiro, um cordeiro para Deus, porque Jesus já veio e já fez esse sacrifício. E aí Jesus trouxe o quê? Uma nova aliança. Ou seja, nós temos uma aliança com Deus para sempre. Agora, nós vivemos sobre a lei do Espírito Santo. E isso requer uma disciplina ainda maior. Por quê? Porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. E nós hoje, irmãos, nós temos mais conhecimento até do que pessoas há um tempo atrás. Por quê? Nós temos Deus, nós temos que Jesus que já veio e morreu por nós. E nós temos o que... Vocês lembram que uma vez eu expliquei aqui? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre determinadas pessoas, que eram ungidas, né? Que tinham um determinado mistério. Hoje, nós temos o Espírito Santo trabalhando, uma vez que nós aceitamos a Jesus, que procuramos viver uma vida com Deus, trabalhando em nossas vidas, nos nossos corações, de todos aqueles que querem ter Deus. E aí eu estou falando o seguinte, não é só o falar em línguas, porque às vezes as pessoas não entendem muito isso. O falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo. E é um revestimento de poder. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a minha própria vida. Quando Deus me dá a interpretação, eu estou abençoando as vidas que estão do meu lado. Quando eu profetizo, eu estou abençoando toda a igreja. Então, hoje, nós temos mais compromisso ainda do que as pessoas no Velho Testamento. Nós temos mais conhecimento e nós temos o Espírito Santo. Toda a igreja tem, um por um,
daqueles que servem a Deus e que querem. Às vezes a pessoa pode não ser ainda batizada com o Espírito Santo, mas escutar a voz do Espírito Santo e ser abençoado. Quantos irmãos aqui já tiveram experiência de ouvir a voz de Deus? Não é lindo, irmãos? Não é maravilhoso? Quando Deus usa alguém, muitas vezes, para falar com você, para você fazer alguma coisa. E muitas vezes não é só, porque quando Jesus falou, o Espírito Santo falou aqui, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então eu não entendo isso como todas as coisas só no lado espiritual, mas no lado humano também, na nossa vida como um todo. Ensinando como fazer um trabalho, como falar com uma pessoa. Quantas vezes a gente está num lugar e Deus fala, olha, para o que você está fazendo, liga para determinada pessoa, lê tal versículo, ora, orienta, fala. É o agir do Espírito Santo. Se nós conseguimos ouvir essa voz, a gente pode ser um instrumento de Deus e abençoar outras vidas também. Amém? Amém. Irmãos, estão entendendo? E isso, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Uma criança, um velho, um adulto, homem, mulher. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Quando Deus olha do céu para cá, Ele vê a gente, todo mundo igual. Não importa se é o Barack Obama, o homem mais importante do mundo, se é o lixeiro, se é a prostituta, se é Ele nos amou. Ele enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Então nós temos o mesmo valor. Agora, a decisão é nossa, de sermos abençoados para as bênçãos nos alcançar ou não. Depende de nós, da nossa decisão. Amém? Amém. Os irmãos entenderam bem isso? Ok, falando sobre a oferta de Ananias e Safira, como eu já expliquei para vocês, né? Aí entra num ponto muito importante, tá? O pecado. Cuidado, prestaremos conta ao Senhor de todas as palavras que nós proferimos. Irmãos, eu confesso que quando eu li esse versículo eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo mesmo. Porque olha como é sério a vida espiritual. Tem muita gente brincando hoje em dia. Fala assim, Jesus falou isso, hein? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, eu fui para o dicionário procurar ociosa também. Eu entendia, mas eu falei, não, eu quero que os irmãos entendam bem. Ociosa significa inútil, improdutivo. Ou seja, uma palavra, uma história que a gente vai contar que não vai edificar nada, ninguém. Que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra. Então, antes da gente falar mal de alguém, opa, vamos lembrar desse versículo. Antes da gente fazer determinados comentários, mesmo que seja verdade, eu vou ter que dar conta diante do juízo de Deus. Então, melhor eu não falar nada. Amém, irmãos? Amém. Está dura aqui. Essa escola dominical hoje está dura. Eu tenho uma opinião a respeito de pessoas, você disse falar mal de alguém. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ao homem, não importa quem é. Quando estamos falando mal de alguém, estamos falando mal da imagem de Deus. Então, acho que nem por pensamento devemos pensar mal de alguém. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Né? E a respeito eu gostaria de comentar a respeito da disciplina, porque hoje de manhã eu levantei às 5 horas e estava lendo, eu não tinha lido a revista e li lá do centurião romano. E quando ele diz para Jesus que eu também tenho soldados, e quando eu digo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem. Essa disciplina é por imposição, a disciplina militar é por imposição. E a de Jesus era por sugestão. Porque quantas vezes aqui no Velho Testamento, que Deus lá em 2 Crônicas 7,14, disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então o do céu perdoarei seus pecados, sarei a sua terra. Salmo 81, eu gosto muito dessa se me permite. Claro, por favor. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel me andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor